O semáforo estava vermelho, proibindo os pedestres de atravessar a rua, e a multidão cresceu, esperando o semáforo ficar verde. E um cara nessa multidão estava olhando para a tela do seu smartphone. Ele leu a correspondência intensamente e seu rosto mostrava irritação com o diálogo. Escreveram para ele que hoje era aniversário de June. O cara respondeu que tinha outros planos e foi solicitado que pelo menos trouxesse um presente. Por fim, o semáforo deu pena e ficou verde, indicando que era possível atravessar a rua. Em um bate-papo próximo, o cara foi questionado onde ele estava agora. Ele respondeu que os caras iriam sair sem ele hoje. Um de seus amigos até se ofereceu para comprar comida para ele. Mas o cara recusou. No tumulto e no fluxo de pessoas, o menino e o homem colidiram com os ombros. O homem gritou com raiva para ele ver para onde ele estava indo e o cara pediu desculpas envergonhado a ele. Andando mais, o menino pensou que o dia já estava difícil. E então esse cara bateu nele. O cara suspirou tristemente e tentou se lembrar do que June gostava, para quem deveria ir no aniversário. De repente houve um rugido ensurdecedor e um rugido que varreu toda a área. As pessoas começaram a se virar em estado de choque, tentando entender o que era. Alguém até sugeriu que era um terremoto. De repente, um raio de proporções inimagináveis caiu do céu para a terra. Todas as pessoas, inclusive o menino, congelaram de horror, sem acreditar no que viam. Do local onde o raio caiu, uma onda de choque começou a voar em todas as direções, varrendo tudo ao redor. O pânico reinou. Carros explodiram e prédios desabaram por causa da onda. As pessoas correram para a frente, saltando obstáculos. Outro poderoso raio atingiu o prédio, não muito longe do primeiro raio. Imediatamente o prédio começou a desabar ruidosamente e vidros voaram em diferentes direções devido à onda de choque. O pânico cresceu. As pessoas gritaram, correram e tentaram não serem atingidas pelos destroços do prédio. Mas não houve vítimas. O homem, segurando a cabeça, chamou a mulher, mas ela ficou inconsciente. Depois de um tempo, uma chuva de raios menores caiu do céu e caiu no chão. E no local de cada raio, apenas a destruição foi deixada em seu rastro. Relâmpagos menores espalharam pessoas e carros como se fossem brinquedos. Nosso herói, cobrindo a cabeça, correu para frente, tentando não ser atingido por estilhaços, e se esquivou de pessoas correndo e de carros em chamas. Ele correu o melhor que pôde com os olhos bem abertos, sem prestar atenção nas pessoas que corriam com ele. Uma garota saiu correndo do metrô, gritando alto e pedindo socorro, sem saber para onde correr. Nosso herói acenou com a mão para ela e gritou para ela correr até aqui, e a garota correu em sua direção. Mas ela não teve tempo e, antes de chegar lá, foi atropelada por uma ambulância que avançava correndo. Nosso herói continuou correndo, sem entender o que estava acontecendo e realmente esperando que isso fosse realmente um sonho. Mas ele estava muito imerso em seus pensamentos, e só quando já era tarde é que percebeu o caminhão voando em sua direção. A vida passou diante de seus olhos, mas ele não podia mais fazer nada. Cobrindo desajeitadamente a cabeça com a mão, como se isso fosse salvá-lo de ser atropelado por um caminhão, nosso herói se encolheu. Mas, sem sentir o golpe, começou a abrir os olhos lenta e com medo. O medo deu lugar à surpresa. Tudo começou a ficar confuso diante de seus olhos. Todo o seu corpo, assim como sua mente, se contorceram como se ele tivesse sido jogado em uma máquina de lavar. Um relâmpago iluminou o céu novamente. O relâmpago caiu rapidamente no chão, trazendo destruição em seu rastro. Nosso herói abriu os olhos de repente, tentando entender o que aconteceu com ele. Ele olhou em volta freneticamente, mas tentou fazer isso sem se mover. Seus pensamentos começaram a voltar, e ele se perguntou onde estava, pois acabara de ser atropelado por um caminhão. O cara tentou rolar de costas e olhou em volta, tentando descobrir onde estava. Mas assim que fez isso, seus olhos se arregalaram de choque e surpresa. Havia duas luas no céu, uma azul e outra vermelha, e enormes pássaros que pareciam grifos voavam pelo céu. Não acreditando no que via, nosso herói pensou o que diabos estava acontecendo. Ele ficou nu de costas, tentando compreender o que estava acontecendo, quando ouviu um rugido terrível. O cara se levantou e olhou na direção de onde vinha aquele som terrível. Ele se aproximou e cerrou os dentes em estado de choque, sem acreditar no que via à sua frente. Era um urso gigantesco que rosnou e espuma voou de sua boca. O urso foi atacado por uma matilha de lobos. Cada um deles agarrou a pata do urso e vários outros ficaram por perto, preparando-se para atacar. Com os olhos bem abertos, nosso herói ficou em estado de choque, observando a batalha. Em vez de um urso, o que aparece diante dos olhos do rapaz é um médico de jaleco branco, que anotava cuidadosamente algo em um caderno. Ele perguntou ao cara se ele entendeu bem que acordou em outro planeta com duas luas e viu uma matilha de lobos atacar o urso. Percebendo que isso parece estúpido, nosso herói permaneceu em silêncio, baixando os olhos. Depois de anotar isso em um caderno, o médico perguntou ao rapaz como ele conseguiu voltar daquele planeta. A pergunta era lógica e o cara entendeu, mas não sabia responder. Os lobos atacaram o urso, agarrando-se ao seu pescoço com suas presas afiadas, arrancando pedaços de carne.
Incapaz de suportar a ninhada, a enorme carcaça do urso ergueu-se no ar e suas patas pararam de tocar o chão. O urso caiu no chão com um rugido, e o impacto fez voar pedras e lascas em diferentes direções. A matilha de lobos se uniu, os maiores correram na frente e os menores ficaram para trás. Eles cercaram o corpo do urso e começaram a despedaçá-lo, arrancando pedaços de carne. Escondido entre as pedras, nosso herói assistiu horrorizado ao que estava acontecendo, com medo de fazer barulho. Ele não percebeu imediatamente que um dos lobos, de pele branca como a neve, havia se aproximado atrás dele. O filhote de lobo olhou para o nosso herói com interesse, sem demonstrar qualquer agressividade ou simpatia. Nosso herói amaldiçoou mentalmente, olhando para o lobo, e o horror era visível em seus olhos. Da melhor maneira que pôde, nosso herói fugiu da matilha de lobos. Respirando pesadamente, ele pulou obstáculos e nuvens de poeira surgiram sob seus pés. Os primeiros raios de sol apareceram no céu e ele começou a ficar laranja, substituindo a noite. Para sobreviver, nosso herói correu com todas as suas forças, sem prestar atenção ao cansaço. O suor turvava seus olhos e era difícil respirar. Cada respiração parecia queimar seus pulmões. De repente, uma mensagem apareceu diante de seus olhos, que só ele podia ver. Dizia: seu físico aumentou em 1. O cara não entendeu o que era essa mensagem e olhou surpreso. Por causa da mensagem, ele não percebeu a pedra saliente e pisou nela. Nosso herói tropeçou e, perdendo o equilíbrio, começou a cair no chão. Ele não só caiu enquanto corria, mas também caiu em uma ladeira e, em vez de cair, rolou, varrendo arbustos. Como resultado, ele caiu de um pequeno penhasco e caiu de cabeça na grama espessa. O cara tossiu e não conseguia parar. Suor e lágrimas escorriam pelo chão. Depois de recuperar o fôlego um pouco, ele se perguntou o que era aquele som. Será que ele estava ouvindo sons estranhos? De repente, algo chamou sua atenção, fazendo sua boca começar a babar. À sua frente, ele viu arbustos nos quais algo estava pendurado. Eram frutas vermelhas, semelhantes a tomates ou maçãs. O cara achou que estava com muita fome e, olhando aquelas frutas, se perguntou se eram comestíveis. Ele notou uma fruta caída no chão, sobre a qual rastejavam várias formigas. O cara olhou em volta e viu que as outras frutas também estavam cobertas de formigas, e decidiu que, como não tinham medo, a fruta não era venenosa. Ele pegou uma das frutas e, ajoelhando-se, mordeu-a avidamente com os dentes. Ele deu várias mordidas na fruta quando de repente sentiu que algo estava errado e congelou. Ele olhou cuidadosamente para a grama espessa à sua frente. Nosso herói estremeceu ao sentir o olhar de alguém e de repente ouviu um rugido terrível. A grama à frente moveu-se de repente e algo à frente fez um som. Os olhos do nosso herói se arregalaram de medo quando viu o que o observava. Um enorme olho vermelho com uma pupila vertical fina olhou para ele. Por medo, nosso herói teve medo até de se mover e congelou, com o feto perto da boca. Uma cobra gigante com escamas azuis saltou sobre ele e abriu a boca de forma predatória. Ainda imóvel pelo choque, o cara já havia se resignado ao seu destino, olhando encantado nos olhos da cobra. De repente, um sapo gigante saltou de algum lugar e agarrou a garganta da cobra, roendo-a. O sapo puxou a cobra junto com ele, e o cara ainda estava sentado no chão, segurando a fruta perto da boca aberta. Ao ouvir o sapo devorando a cobra, nosso herói soluçou e finalmente conseguiu fechar a boca. Ele fechou os olhos e pensou que aquele era um lugar maluco. Ao cair no chão, ele pensou que na verdade era o único que havia enlouquecido. Uma chuva torrencial caiu sobre esta floresta estranha e desconhecida, lavando tudo ao seu redor. Gotas de chuva escorriam de uma folha enorme para outra. Uma grande poça de água se acumulou em uma das folhas e começou a escorrer em um riacho fino. Nosso herói abriu a boca e pegou esse riacho, saciando sua sede. Ele estava sentado em um galho de árvore. Tinha uma espécie de curativo na cintura, encostou as costas no tronco da árvore e bebeu com avidez. Já era o 67º dia desde que ele se encontrou neste mundo desconhecido. Ele olhou para baixo e pensou que uma matilha desses mesmos lobos ainda o perseguia. Olhando para eles com tristeza, nosso herói pensou que poderiam pegá-lo a qualquer momento. Olhando em volta, ele pensou que os lobos não eram o único perigo e que precisava encontrar um lugar seguro. A noite caiu novamente e 2 luas cheias surgiram em um céu desconhecido. Já se passou 1 ano, nosso herói encontrou um cacho de bananas, cada uma do tamanho dele. Com muito esforço, o cara conseguiu arrancar uma banana desse cacho enorme. Ele começou a cair, mas o cara conseguiu pegá-la e não deixou sua presa cair. Mais uma vez, ele viu uma mensagem desconhecida de que sua força havia aumentado em 1. O cara sentiu que havia ficado mais forte e puxou a banana gigante para si. Demorou um pouco, mas ele conseguiu puxar a banana para o galho em que estava sentado. Comendo uma banana, o cara achou que ainda conseguiria sobreviver, ou melhor, se adaptar. Havia um filhote de lobo branco parado debaixo da árvore, e nosso herói pensou que ele o estava seguindo persistentemente. O cara encheu o rosto cheio de banana, pensando que já estava acostumado com o filhote de lobo, e até sentia falta dele quando ele não estava por perto.
De repente, um fluxo de líquido começou a fluir para suas costas, vindo de algum lugar acima. Sem entender de onde vinha, o cara levantou a cabeça. Vendo a origem do líquido, o cara praguejou rudemente e instantaneamente ficou tenso. Havia um gorila enorme no topo da árvore. Ele rosnou e começou a descer rapidamente. Espirrando saliva, o gorila desceu até nosso herói e balançou seus enormes punhos. Nosso herói observou o gorila correr em sua direção e cerrou os dentes com raiva. Os 2 punhos do gorila pousaram no galho onde o cara estava sentado e ele se partiu em pequenas lascas. Mas nosso herói foi rápido, conseguiu agarrar a videira, escapou e até pegou sua banana. Olhando com indiferença para o gorila, nosso herói disse que talvez ela tivesse sorte na próxima vez. Naquele momento, o galho em que o gorila pulou quebrou e a enorme carcaça caiu voando. E um filhote de lobo branco observava tudo o que acontecia do chão, e no momento da queda estava bem embaixo do gorila. Com um estrondo, o macaco gigante caiu no chão e pedras e galhos voaram para os lados. O filhote de lobo branco também caiu na onda e foi atirado para longe do gorila com força. Segurando o cipó, nosso herói olhou para baixo e percebeu que o filhote de lobo havia sofrido com a queda do macaco. Inesperadamente, após tal queda, o gorila permaneceu vivo e sua enorme pata atingiu o chão com força. O gorila começou a se levantar e sua atenção mudou do nosso herói para o filhote de lobo. Devido à onda de choque gerada pela carcaça caída do gorila, um galho ficou preso na pata do filhote de lobo. Mas, apesar disso, o Top estava pronto para revidar e se irritou ao ver o olhar do gorila. O gorila rosnou em resposta, olhando para o filhote de lobo branco, como se já tivesse esquecido do nosso herói. Rosnando, o gorila balançou o punho enorme, preparando-se para acertar o filhote de lobo, que nem pensou em fugir. O macaco atacou e a blusa branca voou para o lado, ganindo lamentavelmente. Inesperadamente, nosso herói voou das costas do gorila e, largando a videira, voou em direção ao macaco. Ele se abaixou nas costas do gorila e enfiou com força o pedaço de pau em seu olho com uma das mãos. O macaco gritou de dor ao sentir o pau perfurar seu olho, de onde imediatamente começou a escorrer sangue. Nosso herói não ganhou vida com tanta agilidade, mas o gorila conseguiu agarrá-lo pelos ombros com as 2 mãos. Ela jogou o cara para frente com força e ele voou como um boneco de palha. Ele bateu as costas na parede, mas conseguiu perceber que o topo havia recuperado o juízo e fugido. Com esse golpe, todo o ar foi retirado dos pulmões do cara e ele fez o possível para respirar. Mas o gorila não desistia e já corria em direção ao nosso herói, demolindo tudo em seu caminho. Olhando para ela com um misto de ironia e desprezo, o cara disse que foi uma estupidez entrar nessa briga. O médico interrompeu as lembranças do gorila e perguntou por que nosso herói fez isso. O cara disse com cansaço que não conseguia mais fugir do sofrimento fora do território. A fuga constante não resolvia nada. O médico não encontrou o que responder e apenas olhou para o rapaz com surpresa e descrença. De repente, um sorriso apareceu nos lábios do rapaz e ele acrescentou que onde quer que fosse sempre havia uma régua. Nosso herói estava sentado perto de uma árvore e não conseguia se mover, e o gorila corria em sua direção. Erguendo os punhos gigantes, ela estava pronta para esmagar a cabeça do cara. Mas, de repente, de algum lugar ao lado, um grande lobo branco atacou o gorila, tentando morder sua garganta. Nosso herói não acreditou no que via e assistiu à cena surpreso, sem perceber o sangue em seu rosto. Uma matilha de lobos cercou o gorila e o atacou, mordendo seu corpo por todos os lados. Observando o ataque da matilha de lobos, nosso herói perdeu a consciência. Pensou que era o fim, mas os lobos não o tocaram enquanto ele estava desmaiado. O filhote de lobo circulou por perto, observando como os grandes lobos atacavam o gorila. E nosso herói decidiu que a matilha decidiu que ele estava dormindo com o filhote de lobo. Então eles o ajudaram. Logo, nosso herói percebeu que esse filhote de lobo branco era filho do líder de uma matilha de lobos vermelhos. Quando as luas cheias surgiram no céu, o uivo de um lobo ecoou pela floresta. Uma matilha de lobos subiu uma colina alta e uivou para a lua em uníssono. Os lobos correram o mais rápido que puderam e, ao mesmo tempo, uivaram com um único timbre. Nosso herói também estava nessa matilha e correu na frente, junto com um filhote de lobo branco. Assim como eu e você, meu melhor visualizador do YouTube, somos ambos lobos solitários, vagando pelas florestas à noite em busca de conteúdos legais. Não vamos esquecer para se inscrever, deixe um comentário e curta. Tudo de bom para você. Nosso herói parou, tentando recuperar o fôlego dessa corrida frenética, e o filhote de lobo parou com ele. Depois de um tempo, o filhote de lobo também parou e tentou recuperar o fôlego, mostrando a língua. O cara pegou o filhote de lobo nos braços e correu com a matilha de lobos. Depois de um tempo, o filhote de lobo se transformou em um enorme lobo branco. E nosso herói ainda estava por perto. Era o 2º ano que nosso herói estava neste mundo, quando um lobo uivou na colina. Os lobos vermelhos imediatamente uivaram em resposta. O cara uivou junto com os lobos. Ele pensou que os lobos provavelmente o levaram como um dos seus. Nosso herói estava ficando mais forte,
E agora ele não se importava mais com o penhasco íngreme ao longo do qual ele subia facilmente. Não é de surpreender que ele tenha conseguido escalá-lo, pois já fazia 31 anos desde que ele veio a este mundo. De repente, uma cobra gigante saltou sobre o cara e subiu a colina atrás dele. Mas nosso herói estava esperando por isso. Nosso herói sacou uma faca e pensou que não tinha ideia de como sair daqui. Durante todo esse tempo não havia encontrado nenhum sinal de civilização. Ele cortou a cobra da boca até quase o rabo, e os lobos o ajudaram por baixo, rasgando o rabo. Os lobos começaram a caçar o javali. E nosso herói refletiu que havia se juntado a OS Lobos e continuado a participar das batalhas pelo território de sua matilha. Os lobos perseguiram o javali, e nosso herói observou, seguindo-o pelas vinhas. Ele voou alto, preparando-se para atacar, e soltou um rugido de caça. Deixando a videira voar, nosso herói sacou a faca e se preparou para atacar. Ele pousou na cabeça do javali e sua faca penetrou em sua cabeça como se fosse manteiga macia. Um bando de pássaros decolou para o céu azul, sem uma única nuvem. Nosso herói estava em uma colina e olhou para um bando de pássaros, pensando que já haviam se passado 120 anos e ele era definitivamente a única pessoa neste planeta. Ele se lembrou de como lamentou o lobo e pensou que havia feito muitos outros peludos, mas também perdido muitos. Ele sentou-se em um penhasco com uma faca ensanguentada e percebeu que havia perdido a conta de quanto tempo estava neste mundo. Centenas de anos se passaram e ele não entendia como ele permaneceu vivo. O médico resumiu que, tendo se tornado o líder da matilha, mesmo depois de 500 anos não encontrou nenhum sinal de civilização, e perguntou como nosso herói conseguiu encontrar o caminho para a Terra. Nosso herói lembrou que em uma colina sob o luar, uma matilha de lobos lutava contra uma matilha de gorilas. Eriçados, os lobos vermelhos avançaram, rosnando e sorrindo. Os gorilas corriam em direção a eles, também rosnavam e estavam prontos para a batalha. Nosso herói também correu com os lobos, e durante sua estada naquele mundo até fez botas improvisadas para si mesmo. Lobos e gorilas se enfrentaram em batalha, atacaram uns aos outros. Nosso herói parecia um animal, pegou uma faca, pronto para atacar. Com toda a sua força, ele empurrou o chão com um pé. Elevando-se no ar, ele balançou, preparando-se para atacar um dos gorilas. De repente, um trovão ensurdecedor foi ouvido no campo de batalha, assim como naquela vez na terra. Nosso herói congelou ao reconhecer esse som, sem acreditar que o estava ouvindo novamente. Sua consciência começou a desaparecer, como se estivesse torcendo, como da última vez. O mundo inteiro congelou e girou. Tudo começou a se acalmar. A batalha, o rugido, o ataque do gorila. Um raio atingiu o local onde nosso herói estava, sacudindo a terra. À luz do raio, o cara desapareceu, e dele só restou a faca com a qual havia passado por tantas batalhas. De repente surge uma cidade. Os edifícios parecem velhos e estão todos cobertos de pequenas fissuras. 3 pessoas caminham pela estrada tendo como pano de fundo edifícios destruídos, e uma delas tem um rádio apitando. Um dos 3 diminui a velocidade e diz: "Ótimo." A garota de cabelos compridos virou-se para suas companheiras e disse: "Lá vamos nós." O walkie-talkie em suas mãos buzinava cada vez mais alto, e um dos companheiros disse: "Mas, capitão..." A garota disse que o dispositivo estava se comportando de maneira estranha e a energia espacial estava disparando. O cara disse para enviar imediatamente as coordenadas para a equipe de gerenciamento do portal. O cara com os instrumentos nas mãos apertou o botão e disse que estava enviando coordenadas. Um pilar de luz brilhou na frente do trio e um deles disse que o portal estava se abrindo. 3 fugiram do portal. Um disse que não se sabia o que sairia dele e o segundo acrescentou que não foi à toa que teve um mau pressentimento. O trio correu para frente e atrás deles a onda de choque destruiu tudo ao seu redor. Eles não tiveram tempo de escapar e a onda os jogou em direções diferentes, como soldadinhos de brinquedo. Um cara recobrou o juízo e gritou de horror porque o portal havia sido aberto. O segundo cara pressionou-se contra a parede e gritou que não queria morrer. E apenas a garota corajosamente se virou para o portal aberto e agarrou a alça da katana pendurada ao seu lado. Ela gritou que ganharia tempo e mandou os rapazes fugirem. Um dos rapazes tentou ligar para a agência para que enviassem ajuda o mais rápido possível. O portal parecia um círculo vermelho brilhante e a garota esperou corajosamente para ver quem sairia dele. "Saia, vou te fazer em pedaços", pensou a garota olhando atentamente para o portal. A silhueta de um homem apareceu no círculo vermelho do portal. A garota olhou para frente em estado de choque, sem acreditar no que via. A névoa estava se dissipando e agora a imagem do nosso herói estava claramente visível no portal. O ardor da garota diminuiu e ela se perguntou surpresa se aquela era realmente uma pessoa na sua frente. Ela sentiu que todo o seu corpo estava petrificado e tremendo ligeiramente. Nosso herói ficou confuso depois de passar muito tempo no mundo dos animais, e a primeira coisa que fez foi gritar bem alto. Esse grito, mais parecido com o rugido de um animal, deixou a garota em completo estupor. A garota segurou o cabo de sua katana com força, preparando-se para fumar.
Esta batalha tomou em frente ao portal. Nosso herói que apareceu no portal rosnou ameaçadoramente. A garota olhou para ele em estado de choque, sem acreditar que se tratava de uma pessoa na sua frente. Seus instintos lhe disseram que havia um animal selvagem na sua frente, e ela começou a tremer. O rugido parou de repente e o cara começou a afundar lentamente no chão. A garota continuou parada, segurando a katana, observando o cara cair. O estrondo da abertura do portal começou a diminuir, e com ele nosso herói caiu no chão, perdendo a consciência. Os caras que pediram reforços se aproximaram e ficaram surpresos ao ver um homem aparecer na frente deles. A garota se acalmou e olhando para o cara, ela se perguntou que tipo de poder era aquele. Ela olhou para o rosto adormecido dele e pensou que não havia sentido tanta pressão mesmo em masmorras de alto nível. A garota não conseguia entender quem era esse cara que apareceu no portal. O cara falou no rádio que não precisava de reforços. Era um repatriado e precisavam de uma ambulância. O cara estava sentado no sofá quando o médico desligou a gravação do gravador. Ele sorriu e agradeceu ao nosso herói por tudo. Ele disse que encaminharia seu depoimento ao Bureau desperto. Seu estado de saúde estava normal, então ele teria alta em breve. O cara, abaixando a cabeça, chamou o médico pelo nome. O homem já estava parado na porta e se virou surpreso ao ouvir seu nome. O cara disse que pela primeira vez em 1000 anos conversou com uma pessoa civilizada e agradeceu por ouvi-lo. O doutor disse que havia compartilhado uma história valiosa e que eles deveriam agradecer ao herói que retornou de uma aventura de 1000 anos. Nosso herói olhou incrédulo para o médico que estava partindo. A porta do quarto onde o cara estava foi fechada. O médico caminhou pelo corredor até seu consultório, pensando ao longo do caminho. Ele achou que se tratava de um paciente muito interessante. Sua história era tão detalhada que ele poderia facilmente se tornar um escritor. O Awoken Bureau consistia em vários prédios altos com helipontos. A menina da katana ficou na sala do capitão, leu os documentos e perguntou se a informação aqui estava correta, porque lhe parecia que não. O capitão ficou surpreso com essas palavras e perguntou o que havia de errado. A garota olhou para o cartão e disse que ele tinha classificação F. O capitão disse que era um paciente raro com tal classificação e acrescentou que se tivesse pelo menos classificação E, eles poderiam receber benefícios do Estado. Ela olhou para o cartão do nosso herói, cujo nome era Steve, e disse que essa classificação significa que ele é uma pessoa comum. A menina disse que com tal classificação ele não conseguiria passar pelo portal e mais uma vez esclareceu se estava tudo correto aqui. O capitão disse que talvez ele tenha tido sorte, às vezes isso acontece. Ou ele estava escondido e acidentalmente tropeçou na pedra de retorno. Ele entregou o comprimido e disse que havia recebido o laudo médico do hospital e sugeriu que dessemos uma olhada. O diagnóstico indicou que nosso herói tinha transtorno pós-traumático e que lhe foram prescritos antidepressivos. A menina leu o documento com descrença e ficou especialmente atraída pelo parágrafo onde era indicado que ele se comporta como um lobo. A garota se lembrou de como era Steve quando saiu do portal. Ela confiou em seus instintos, mas começou a pensar que estava imaginando coisas. A menina perguntou se aquele era o documento dele. O capitão confirmou e acrescentou que mesmo sendo Rank F, ainda deveriam tratá-lo como se ele tivesse retornado. A garota pediu para entregar pessoalmente esses documentos a Steve. O capitão ficou surpreso porque a garota se ofereceu para entregar pessoalmente os documentos. Ao sair, a menina disse que queria ver com os próprios olhos. Apesar de já terem passado muitos anos, o prédio do hospital parecia igual a qualquer outro lugar. Nosso herói estava deitado no sofá, pensando que já haviam se passado 2 semanas desde que ele voltou daquele mundo. Ele refletiu que queria isso mais do que tudo no mundo, mas quando voltou, sentiu que tudo era estranho e não sabia o que fazer a seguir. Uma enfermeira entrou na sala com uma bandeja e disse que era hora de comer. O cara não voltou imediatamente de seus pensamentos e olhou com ar cansado para a enfermeira que entrou. Ela colocou uma bandeja contendo vários pratos na mesa ao lado da cama. De repente, nosso herói sentiu que estava com muita fome e seu estômago começou a roncar. Olhando os pratos deliciosos, ele decidiu que primeiro precisava encher o estômago. Houve uma batida na porta da sala onde Steve estava. A porta se abriu imediatamente e a garota com a katana cumprimentou Steve. Nosso herói agachou-se, devorando a comida sem usar talheres, como um animal selvagem. A garota com a katana ficou chocada ao ver essa cena. Mas o cara não viu nada de estranho nisso, e apenas voltou o olhar para ela, sem tirar os olhos da comida. A garota disse que o nome dela era Jean e ela era do Awoken Bureau. Steve abaixou a perna da cama e murmurou. Aquele cheiro, cabelo loiro. Ele se agachou ao lado da garota e, farejando, disse que pareciam familiares. A menina disse que foi a primeira pessoa que ele conheceu depois que voltou. Lembrando-se de sua aparência, a garota pensou que saindo do portal ele se sentia como um predador. Mas agora, olhando como ele come, a garota duvidou de suas habilidades sensoriais. O cara lambeu a bandeja de comida e, colocando-a na mesa, disse que a comida estava deliciosa. Ele perguntou à garota que tipo de agência desperta era aquela.
e ela respondeu perguntando por que ele estava falando informalmente com ela. Steve ficou confuso por um segundo, mas respondeu que era 1000 anos mais velho que ela. A menina lembrou-se do diagnóstico dele e de que ele era paciente e desviou o olhar. Jean colocou os papéis na sua frente e disse que o Bureau dos Despertos ajuda pessoas como ele a se adaptarem, e disse que tudo está indicado no documento. Ela pediu que ele lesse atentamente e assinasse o consentimento para a divulgação das informações. Pegando a caneta nas mãos, Steve engasgou de surpresa. Ele cheirou a caneta e a menina perguntou por que ele continuava cheirando as coisas. O cara respondeu que já se passaram 1000 anos e eles continuaram usando canetas. A menina, com raiva, disse que pediu para ele assinar e não desenhar. O cara se desculpou e disse que ela continuava a mesma de 1000 anos atrás. A garota xingou Steve, chamou-o de Neandertal e mais uma vez mostrou onde assinar, decidindo que ele era apenas um idiota. Depois de pensar um pouco, a garota ficou um pouco envergonhada, mas ainda assim se voltou para Steve. O cara, sem se distrair do desenho, perguntou o que ela precisava. Olhando o desenho do lobo, ela perguntou se ele aprendeu a desenhar ali, e ele respondeu que já sabia desenhar antes. A menina perguntou se ele aprendeu alguma coisa ali, e, surpresa, acrescentou: ele aprendeu magia, voodoo ou artes marciais. Steve respondeu que viveu na floresta todo esse tempo para sobreviver. A garota terminou a frase dizendo que durante todos esses 10 anos ele simplesmente correu para sobreviver. O cara olhou para a garota perplexo, esperando uma explicação. Para se tornar um verdadeiro repatriado que pode passar pelo portal, você precisa matar monstros e tirar sua energia espacial. Mas Steve, aparentemente, acabou de encontrar uma pedra de deslocamento. Foi o que a garota pensou e disse em voz alta que ela estava simplesmente enganada. Steve disse surpreso que não estava na selva há 10 anos, mas há 1000. Jean disse que ele estava começando a irritá-la e acrescentou que não estava na selva há 1000 anos, mas há 10. O cara começou a ficar bravo ao ouvir a resposta da garota e perguntou por que 10. Ela disse para olhar os registros. Consta que ele desapareceu em 2015 e agora são 2025. Steve olhou para o documento em estado de choque, sem acreditar que apenas 10 anos haviam realmente se passado. A garota jogou sua carteira de identidade para o cara e disse que era sua carteira despertada. O cara pegou nas mãos e leu a inscrição: carteira de identidade do acordado. A menina disse que metade das despesas médicas dele seriam subsidiadas com a ajuda dela e pediu para ler os documentos. Antes de partir, Jean disse que quando Steve estivesse curado seria melhor ele voltar para sua família e se despedir dele. O cara olhou para a porta que se fechou atrás da garota, digerindo o que foi dito. Ele pegou os documentos repetindo a palavra já esquecida: família. Steve examinou os documentos perguntando-se em estado de choque se eles ainda estavam vivos. Relembrando a vida na selva, nosso herói pensou que finalmente havia desistido de lá. Presumiu que mesmo que voltasse à Terra, seus parentes não estariam mais vivos. Mas quando ele retorna, ele deve aceitar a perda de sua família de lobos. E o fato de estar sozinho novamente o leva ao desespero. Mas estas eram apenas suposições, porque apenas 10 anos se passaram. Foi o que Steve pensou ao ler os documentos. Ele encontrou a página de dados e engasgou. A mãe e o pai do nosso herói já estavam mortos. Steve repetiu tristemente no vazio que ambos estavam mortos e começou a procurar informações sobre seu irmão mais novo, Chad. Tendo encontrado informações sobre seu irmão, os olhos do nosso herói se arregalaram de surpresa. Ele rapidamente saiu correndo da sala com apenas um pensamento: Chad está vivo. Ele derreteu as enfermeiras, gritando que precisava urgentemente ver o Dr. Balde, e não ouviu as palavras das meninas de que não poderia ir até lá. Steve agarrou a maçaneta do consultório médico com toda a força enquanto as enfermeiras gritavam atrás dele. Nosso herói abriu a porta sem ouvir ninguém ao redor e ligou para o Dr. Balde. A enfermeira, correndo atrás do rapaz, disse que ele não podia ir ali. O médico estava sentado à mesa e ficou surpreso com essa aparição. Ele sorriu olhando para Steve e perguntou o que aconteceu. Nosso herói afirmou com segurança que precisava da ajuda de um médico. O Dr. Balde ficou calmo e perguntou que tipo de ajuda o cara precisava. Steve disse que seu irmão ainda estava vivo e que precisava encontrá-lo, então pediu ao médico que o liberasse do hospital. O médico disse que Steve estava pronto para retornar à sociedade e sugeriu que esperasse até que seu irmão viesse visitá-lo. Steve disse que o médico não entendia a situação e que não estava aqui para pedir permissão. A médica apenas riu ao ouvir essas palavras e perguntou se era verdade. Depois de pensar um pouco, o médico passou o dedo pelo vinco da calça e disse tudo bem. Com uma expressão conspiratória no rosto, ele disse que tinha uma condição. Nosso herói ficou surpreso com a resposta e perguntou de que condição estávamos falando. Sentado no banco de trás do carro, nosso herói agradeceu ao médico, prometendo que não esqueceria disso. O médico e a enfermeira ficaram perto do táxi em que Steve estava sentado, e o médico ficou satisfeito com essas palavras. O médico disse ao motorista que nosso herói não havia se recuperado totalmente e pediu para ter certeza de que chegaria ao lugar certo.
O táxi amarelo dirigiu até seu destino, enquanto o médico e a enfermeira observavam enquanto ele avançava. A enfermeira disse que o médico pagou a conta do hospital, comprou roupas para ele e até pagou o táxi. Ela perguntou por quê, porque eles geralmente deixam os pacientes de nível F à margem. E por algum motivo ele liga para o doutor. O médico riu ao ouvir essa pergunta da menina. Ele pensou e respondeu que provavelmente gostaria de continuar ouvindo sua história. A enfermeira ficou surpresa e perguntou por que ele deveria dar ouvidos a essa heresia. Voltando ao consultório, o médico pediu para consertar rapidamente a maçaneta da porta. A enfermeira disse que já havia chamado um especialista e não conseguia entender como quebrou, olhando para o cabo achatado. Imediatamente aparece uma foto do nosso herói, emocionado, apertando a maçaneta da porta com força e ela quebra, como um brinquedo. O médico não teve pressa em responder e sentou-se lentamente na cadeira. Ele sentou-se em uma cadeira segurando as mãos, fechando os olhos pensativo. O médico achou que era a segunda vez que o cabo se quebrava e que fazia muito tempo que não sentia nenhum cheiro estranho. O táxi passava lentamente pelo trânsito durante a hora do rush, quando o noticiário trazia as últimas notícias. Pela tela do tablet do carro disseram que esta tarde, devido a um erro de cálculo da hora em que o portal apareceu, monstros preencheram um campo desprotegido. Monstros foram mostrados na tela. Um deles parecia uma enorme cor predatória com várias fileiras de dentes. Outra boca cresceu da boca do monstro, longa e retorcida. E o locutor disse que, em resposta, o Ministério enviou o Exército e a Força Aérea em uma operação conjunta. A situação foi resolvida após 50 minutos, mas o Exército e a Força Aérea sofreram inúmeras baixas. Com 2 tanques desativados e 12 soldados e despertos mortos, o locutor encerrou o episódio acrescentando que continuaria reportando quando houvesse novidades. A imagem de monstros e militares foi substituída pelo protetor de tela do show Liga Zalim, Clube da Luta das Superpotências, e outro locutor dizia que estava chegando uma partida entre 2 guerreiros classe C. Nosso herói assistiu ao episódio e o motorista admirou os soldados encenados. 2 guerreiros foram mostrados na tela. O locutor dizia que o vencedor poderia lutar com o segundo lutador do mundo. Steve assistiu ao episódio com atenção, sem entender do que se tratava e de que mundo o locutor estava falando. Lembrou-se das palavras do médico de que o mundo havia mudado muito. Desde a grande catástrofe havia se transformado em um lugar completamente diferente. Um guerreiro vestido com uma armadura e a inscrição "Levante-se, mercenários" apareceu na tela. Ele ergueu a mão com uma espada e a inscrição dizia: "A maior distribuição de recompensas de caça na história da guilda Sheila, e que esta guilda está recrutando novos rostos." O motorista disse que se fosse acordado largaria o emprego e se tornaria um guerreiro. E nosso herói perguntou se aqui realmente havia terras para caça. O motorista ficou chocado com a pergunta de Steve e disse que devia ter batido forte a cabeça. O homem, incrédulo, perdoou se nosso herói realmente não sabia, e pediu-lhe que apenas dissesse, e não rodeios. O motorista disse que há 10 anos uma porta para outro mundo se abriu para o mundo inteiro. Chamam esse dia de Dia da Grande Catástrofe. Naquele dia ocorreu a primeira reaproximação, e seu mundo se conectou com muitos outros, de onde começaram a surgir monstros. Os monstros voadores tentaram abater o helicóptero, mas naquele dia 10% da população foi perdida. Apesar de suas armas, os militares não conseguiram impedir o avanço dos monstros de todos os lados. E onde os militares falharam, os mercenários assumiram o controle. Aqueles perdidos naquele desastre, ou como agora são chamados de despertos, começaram a receber licenças e a pagar para matar monstros, e guildas também começaram a ser criadas. Steve perguntou sobre a licença de mercenário e como eles conseguiram. O motorista riu da seriedade do nosso herói e disse que uma pessoa comum não entenderia. Primeiro, ele precisa ser acordado e depois passar no exame do Bureau of the Awakened. Steve ouviu atentamente a história do motorista e percebeu que era tudo muito complicado. Nosso herói chegou ao oeste arredores da cidade quando o sol já estava se pondo. Eles dirigiram por ruas estreitas, entre casinhas e carros estacionados na beira da estrada. Um táxi parou perto de uma das casas e o motorista disse que eles haviam chegado. Ele apontou para uma casa de tijolos de 2 andares à frente e disse que nosso herói precisava ir até lá. Steve agradeceu ao motorista, que lhe desejou bons momentos com o irmão mais novo. Hesitante, nosso herói se aproximou da casa desejada e parou perto dela. Ele deu mais alguns passos em direção à casa, não acreditando que agora veria seu irmão mais novo. Uma velha estava na janela da casa e limpava o vidro, notou Steve e olhou para ele surpresa. Ela se inclinou para fora da janela com desgosto e gritou para o nosso herói quem ele era. O cara respondeu que veio ver Chad. A velha congelou ao ouvir o nome e olhou para Steve com atenção. O cara não entendeu porque a velha ficou calada e continuou esperando sua resposta. De repente ela ficou com raiva, xingou e disse que o leite em seus lábios ainda não havia secado. Como ele ousava se dirigir ao S mais velhos de forma tão desrespeitosa?
Steve ficou confuso com a resposta e apenas olhou para ela interrogativamente. A velha gritou que Chad não estava aqui e disse-lhe para sair daqui. Ela fechou a janela com força, deixando nosso herói profundamente perplexo. Steve ficou surpreso e pensou que talvez tivesse vindo ao lugar errado. De repente, da janela, ouviram-se os gritos da velha de que os credores já estavam cansados de vir aqui. Em resposta, uma voz de criança perguntou se aquele homem terrível havia voltado. Steve ficou chocado e confuso quando ouviu falar do empréstimo e da voz da criança. A Steve ouviu que a velha tranquilizou a criança, dizendo que ela não havia voltado e estava surpresa com este mundo, que poderia assustar tanto uma criança que não tinha culpa de nada. Steve se aproximou da porta, ouvindo a velha dizer que seu pai trabalha 24 horas por dia, mas as dívidas só continuam a crescer. Uma voz de criança perguntou ao papai quais eram suas dívidas, e a velha respondeu que ele não tinha, pedindo-lhe que continuasse comendo. Havia uma caixa de correio cheia de envelopes pendurados na porta. Ele o aproximou, lendo o nome do destinatário e do remetente. Ele viu que a carta era para Chad, onde foi informado sobre as dívidas e não conseguia acreditar que seu irmão mais novo fosse devedor. Steve decidiu não incomodar mais a velha e foi embora pensando no que tinha visto. Ele pensava que no mundo da vida selvagem a única lei é a força, mas as leis na Terra são muito mais complexas. Ele abaixou a cabeça, pensando que se a força pode simplificar o complexo, então no mundo civilizado. Ele cerrou o punho, percebendo que neste mundo dinheiro é poder. Imerso nesses pensamentos difíceis, nosso herói chegou ao escritório dos despertos. Não tendo encontrado obstáculos, entrou no prédio e foi explorá-lo. Ao entrar nas instalações, anexou o seu bilhete de identidade e viu a inscrição: não corresponde. A garota sentada no posto de controle disse que seu pedido de mercenário foi cancelado porque ele não atendeu a OS requisitos. Steve perguntou surpreso como isso poderia ser, já que ele é um Rank F desperto. A garota respondeu que ele era de fato Rank F, mas faltavam pontos de despertar. O cara perguntou como pode ser isso, porque ele chegou aqui há 2 semanas pelo portal. A garota deu uma risadinha e respondeu que as pessoas comuns não poderiam passar pelo portal. Caso contrário, seu corpo seria feito em pedaços. Steve respondeu que já havia sentido uma dor semelhante antes, e a garota pediu para deixar tais ilusões em casa. A menina disse que ele poderia ir para a escola ou ganhar pontos em campo, e depois poderia voltar quando realmente acordasse. Steve se aproximou da parede com informações sobre recompensas. Indicava que estava registrado o aparecimento de goblins em um campo e uma recompensa de $500 para cada um. Ele releu novamente, sem entender de que tipo de goblins estava falando, olhando cansado para a inscrição. E se você olhar a cidade de cima, verá que altos muros a atravessam. Nosso herói perguntou ao taxista se esses muros estavam por toda parte, e ele respondeu que circundam completamente a cidade. Tudo é visível no aplicativo Maps. Steve não entendeu de que aplicativo ele estava falando, e o motorista disse que a cidade está dividida em 12 áreas. Existem muitos portões na cidade que permitem a movimentação entre eles, além de portões que dão para os campos. Depois de ouvir o motorista, nosso herói percebeu que precisava comprar um telefone com urgência. O táxi parou, chegando ao seu destino. O motorista disse que haviam chegado ao campo, portão número 27, e nosso herói agradeceu. O cara saiu do carro e caminhou lentamente até a entrada do portão por onde havia chegado. Os portões eram enormes e acima da entrada havia uma enorme inscrição: 27. Steve pensou que depois de passar por esse portão ele se encontraria em um terreno de caça chamado campo. Ele caminhou lentamente pelo posto de controle, olhando em volta. Logo nosso herói se aproximou de 2 militares que aparentemente guardavam a entrada do campo. Um dos soldados perguntou o que trouxe o cara aqui. Sem hesitar, com um olhar firme, nosso herói disse que tinha vindo caçar. O rosto do soldado ficou furioso ao ouvir a resposta do cara. Ele pediu ao nosso herói que lhe mostrasse sua licença de mercenário. Olhando para baixo, Steve respondeu com tristeza que não tinha um. O segundo soldado levantou-se e disse que os civis estavam estritamente proibidos de entrar no campo. De repente, um barulho foi ouvido na entrada e os 3 se viraram, olhando para sua origem. Dentro do muro, na entrada, alguém gritou para fechar a entrada e o segundo respondeu que já era tarde. Um SUV saiu do portão a toda velocidade, demolindo todas as barreiras. E o motorista do SUV foi atacado por uma criatura desconhecida, agarrando seu pescoço com presas afiadas. O SUV não diminuiu a velocidade, apenas ganhou velocidade e começou a deslizar para o lado. Ele ainda virou e voou contra uma parede a toda velocidade, o que foi capaz de parar o SUV. Um soldado gritou em pânico no rádio que estava chamando um esquadrão especial, e o segundo apenas olhou com medo para o carro. Os soldados começaram a cercar o SUV. O mais velho deu ordem para se alinharem e tomarem suas posições. Houve algum movimento no carro e o soldado gritou para que todos mirassem. A janela do carro foi quebrada por uma grande mão de pele verde, sangrando por causa dos cortes.
Uma criatura verde com presas longas e afiadas saiu do carro e rosnou. O soldado deu a ordem fogo e todos que miraram puxaram o gatilho. Uma explosão ensurdecedora de metralhadora soou e quase todos atingiram a criatura sentada no carro. A criatura rosnou de dor, todo o seu corpo crivado de tiros. O soldado superior deu ordem de cessar fogo e sua ordem foi repetida, parando. Um soldado gritou tudo claro. O segundo concluiu que o monstro estava morto e o terceiro ordenou que uma ambulância fosse chamada. Um soldado perguntou para onde nosso herói havia ido e o segundo perguntou se ele estava falando do maluco que chegou de táxi. O soldado virou-se incrédulo e perguntou se ele realmente havia partido. O segundo respondeu que provavelmente fugiu, assustado com o que viu. Mas nosso herói aproveitou o hype e passou pelo portão, caminhou pela estrada e fez uma pergunta ao vazio. Isso é realmente um campo. Ele se concentrou em suas sensações e percebeu que podia sentir. O cara ouviu o som, sentiu o cheiro. Estava por toda parte e foi sentido com intensidade. Ele caminhou devagar pelo campo e pensou que também precisava comprar um carro. O cara subiu em uma colina, olhando os prédios destruídos e se perguntando se todas as cidades realmente haviam mudado tanto. Nosso herói olhou para longe, pensando que isso não poderia acontecer. Ele observou o pôr do sol sobre os prédios dilapidados, observando o céu ficar laranja. Muito tempo se passou, e agora o céu escureceu e as estrelas apareceram. E Steve ainda ficou parado, pensando que aquela escuridão lhe era muito familiar. Ele deu um passo à frente em direção ao penhasco, sem prestar atenção ao fato de que não havia nada sob seus pés. Ele voou para baixo, fechando os olhos e pensando que agora era hora de caçar. Endireitando os braços, ele voou de um prédio alto, como um pássaro sem asas. Ele caiu no chão com um joelho dobrado, e sua aterrissagem levantou nuvens de poeira. Após pousar, ele achou que seu corpo estava um pouco mais pesado. Sua aterrissagem causou rachaduras no asfalto, mas Steve ignorou e olhou para frente. Ele ainda estava agachado com um joelho no chão, e então baixou a mão no chão, preparando-se para atacar. E esse empurrão foi tão rápido que pedaços de asfalto voaram em direções diferentes, e nosso herói avançou. Ele correu tão rápido que os olhos não conseguiam acompanhá-lo, e tudo o que se via era uma coluna de poeira deixada para trás. Ganhando velocidade, Steve deu um pulo, voando para cima de um prédio de 9 andares de uma só vez. Mas durante o voo, ele praguejou e percebeu que sua respiração ainda estava fora de controle. A força do salto não foi suficiente, e nosso herói prendeu a mão na beira do telhado. Ele se sentou, normalizando a respiração e se perguntando se seu retorno o teria feito perder as forças. O cara estava na beira do prédio, com as mãos nos bolsos, e a lua cheia iluminava sua silhueta. Nosso herói fechou os olhos, concentrou-se e cheirou os cheiros. De repente, o cara sentiu alguma coisa e virou para o lado. Ele confiou em seu instinto e decidiu começar por onde ele o levasse. Nosso herói pulou do telhado do prédio em que estava, chutando a poeira sob os pés. Ele correu para o mesmo prédio que notou enquanto estava em uma colina. Aproximando-se do prédio desejado, nosso herói olhou para a frente com concentração. Um som veio das profundezas do prédio que atraiu sua atenção. Um lobo branco com pele ensanguentada, conduzido por 3 monstros, pressionou-se contra a parede e rosnou. O maior monstro rosnou satisfeito, encurralando sua presa. Mas o lobo não desistiu e rosnou em resposta, e um desafio era visível em seus olhos. Nosso herói se aproximou, tentando andar o mais silenciosamente possível. Ele olhou o lobo diretamente nos olhos e tentou transmitir-lhe seu pensamento, perguntando se ele queria a ajuda do nosso herói. O lobo olhou nos olhos do cara e neles ficou claramente visível a resposta de que ele concordou em ajudar. Mas os monstros não viram nosso herói e começaram o ataque, atacando o lobo. Olhando para o ataque, nosso herói apenas sorriu. Steve correu para a batalha e dirigiu-se ao lobo, dizendo que agora todos eles eram suas presas. Com um soco na cabeça, ele parou o primeiro monstro e ele caiu no chão. No segundo seguinte, a cabeça do monstro se dividiu em 2 partes, como uma melancia madura demais. De repente, Steve viu uma caixa de mensagem na sua frente que dizia, procurando sua turma. Essas janelas começaram a aumentar e diziam procurando sua classe ou erro de sistema. Steve olhou para essas janelas em estado de choque, tentando entender o que estava acontecendo e qual era o erro do sistema. O cara olhou em volta irritado, sem entender o que era, lendo em voz alta o texto das janelas. Ele acenou com a mão e gritou, exclua na tentativa de remover as irritantes janelas. Numa fração de segundo, as janelas desapareceram e nosso herói se viu cercado por um bando de monstros que estavam prestes a atacá-lo. O mais corajoso dos monstros rosnou e correu para o ataque, mostrando os dentes. No momento seguinte, seus dentes se quebraram em pequenos pedaços, misturados com sangue. Com o próximo golpe na cabeça, nosso herói derrubou o outro monstro. Ele chutou outro monstro no estômago e ele se dobrou ao meio com a força do golpe. Um dos monstros, respirando pesadamente, subiu na parede do prédio. Ele ficou assustado com a força do nosso herói e tentou escapar pelo prédio. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele e se virou, olhando para baixo.
Nosso herói o alcançou facilmente e agarrou sua cabeça com uma das mãos, parando-o. Steve jogou o enorme monstro no chão com força, e ele voou para o chão com um chiado. O monstro caiu de cabeça quebrando o pescoço, e nosso herói saltou, voando para baixo. Steve caiu sobre os 2 pés, próximo ao cadáver sem vida do monstro. De repente, uma janela apareceu novamente diante de seus olhos com a inscrição: sua classe é druida. É impossível redefinir as estatísticas. Também apareceram inscrições: falha ao obter novas habilidades e erro incorrigível. Olhando para o último erro, nosso herói gemeu e disse que havia esquecido. Foi há cerca de 100 anos na selva. Ele recebeu uma mensagem de que o físico havia melhorado em 1. Depois de aumentar para o nível máximo, ele não recebeu mais a mensagem sobre o aumento. Steve ficou surpreso com a existência de status na Terra e pensou que talvez por causa desse erro, suas habilidades tivessem enfraquecido. Apareceu outra janela onde estava escrito que o acesso à loja estava aberto. Nosso herói ficou surpreso com a loja e pensou que nunca tinha visto nada parecido antes. Apertando o botão da loja, ele pensou que provavelmente era um despertar. Abriu para mim, onde foi indicado que nosso herói tinha 7 pontos de Velk, uma garrafa de água custava 1 Velk e um rolo custava 2. Steve ficou chateado porque por 7 Velks você só pode comprar isso, escolhendo água e um pãozinho. De repente, uma garrafa de água e um pãozinho se materializaram na frente dele e pareceram flutuar no ar por um tempo. Nosso herói foi tirado de seus pensamentos por um som. Alguém choramingando lamentavelmente. Ao se virar, ele viu o lobo branco que ele estava protegendo. Era uma fêmea e ela estava sangrando. Fiquei feliz em choramingar o filhote de lobo. Para não assustá-los, nosso herói aproximou-se silenciosamente dos lobos. Ele se ajoelhou ao lado da loba, olhando para ela com tristeza. Nosso herói acariciou o rosto da loba e percebeu que ela estava morrendo. Aparentemente era veneno. A loba fechou os olhos. Sua respiração estava pesada e intermitente, e o filhote de lobo continuou a choramingar. Steve percebeu a onda e olhou surpreso. Ele disse à loba que não tinha vindo aqui para ser babá, e pediu que ela conversasse, mas a loba apenas respirava pesadamente. O filhote de lobo encarou nosso herói com enormes olhos tristes e disse que não importa o quão tristemente olhem para ele. Mas ele desistiu imediatamente e pensou que talvez este encontro lhe estivesse destinado pelo destino. O cara tinha uma garrafa de água no bolso externo da jaqueta, mas enfiou a mão no bolso interno. Ele pegou um pão de centeio comprado na loja e entregou-o ao filhote de lobo, oferecendo-o para comer. Enquanto o filhote de lobo comia, nosso herói voltou ao campo de batalha olhando os monstros mortos. Ele contou os monstros e contou que havia 7 deles. Steve pensou com tristeza que um carro seria útil aqui. O sol nasceu lentamente sobre a cidade abandonada, iluminando tudo ao seu redor. Steve ficou com os olhos fechados, como se estivesse absorvendo a luz do sol. E então ele abriu os olhos, agora olhando ao redor da cidade à luz do dia. Nosso herói estava sentado sob uma grande árvore. O filhote de lobo dormia em seus braços e na frente dele estava o túmulo da loba. Ele acariciou o filhote de lobo e disse que era hora de eles partirem. Ao sair do portão 27, houve um tumulto. Uma fila de carros passava, ignorando as ordens dos soldados. O soldado disse que todos seriam colocados em quarentena primeiro, e o homem que dirigia ficou furioso e perguntou por que ele estava demorando tanto e não permitindo a passagem de carros. De repente, algo atraiu a atenção dos motoristas e soldados, e todos olharam surpresos para o portão. O soldado finalmente conseguiu ver o que os motoristas estavam falando e não conseguia acreditar no que via. Nosso herói caminhava com um filhote de lobo, e nas costas estavam os corpos de 7 monstros, dos quais fluía sangue. Todos ao redor ficaram em choque. Um motorista ficou surpreso ao ver que nosso herói carregava tudo consigo, e o segundo perguntou se ele foi o único que os derrotou. Quando o nosso herói se aproximou, o soldado finalmente o reconheceu. Steve chegou à sala já familiar, onde a garota se recusou a lhe dar uma licença de mercenário. A menina calculou que para 7 goblins ele consegue 350. 3 minerais heliotrópicos, 60, quarentena e vacinas para o cachorrinho, 200, deixando um total de $210 mil. Nosso herói perguntou surpreso que tipo de heliotrópio era. A garota mostrou a pedra vermelha e disse que ela foi tirada do coração dos goblins. O custo depende do tamanho e da energia nela armazenada. Esta pedra é estimada em 20 mil. A menina disse que como nosso herói não tem conta em banco, ele receberá dinheiro, e o aconselhou a abrir uma conta porque tem capacidade. Olhando para o dinheiro em suas mãos, nosso herói pensou que se abrisse uma conta e caçasse, ganhar dinheiro não seria um problema. Uma van branca foi até a loja e o motorista cumprimentou o proprietário. O proprietário disse que não via Chad há muito tempo e perguntou onde ele tinha ido. O cara respondeu que tinha um emprego de meio período. O homem reclamou que o cara sofria por causa de dinheiro. E o cara respondeu que o trabalho no campo era difícil, mas o salário era adequado. O homem entregou uma barra de chocolate dizendo que Bill gostou
e o menino entregou outra garrafa de cerveja pedindo-lhe que contasse também. Depois de sair da loja, a van seguiu em frente. Chad ficou satisfeito com o trabalho realizado e assobiou para si mesmo, ansioso para voltar para casa. Um táxi amarelo passou pela rua, mas o cara não percebeu. A van branca continuou avançando em direção ao ponto final de sua rota. Ao chegar, Chad saiu do carro com um pacote nas mãos e avançou, assobiando. De repente, alguém atrás dele chamou seu nome, e ele se virou surpreso para a voz. Mas assim que ele se virou, o cara bateu nele sorrateiramente por trás, fazendo Chad cair e o conteúdo da sacola desmoronar. O cara com o bastão nas mãos disse que ficou feliz em vê-lo e acrescentou que já estavam com medo de ele ter abandonado a criança e fugido. Chad estava sangrando na cabeça e olhou horrorizado para os homens parados à sua frente. Soluços e sons de pancadas foram ouvidos por toda a tranquila área residencial. O homem com o bastão disse que o rosto do cara parecia mais bonito e colocou o bastão no ombro. De repente ele gritou que tinha que vir aqui muitas vezes, e Chad apenas se desculpou, suportando a dor das pancadas. Ele entregou um maço de dinheiro, dizendo que isso era tudo que o que ganhara. 240 mil. O homem pegou o dinheiro e começou a contar. 160 por mês, 120%, gasolina, lavagem a seco. O homem sentou-se na escada e disse que era pouco, e dois caras ficaram atrás de Chad. Ao ouvir essas palavras, o cara começou a tremer e apenas cerrou o punho, impotente. Ele começou a chorar e disse que conseguiria o dinheiro de qualquer maneira em 3 dias. O homem bateu nele novamente e disse se ele soubesse quantos juros ainda renderiam em 3 dias. Ele balançou novamente e disse que se ele o enganasse novamente. Mas ele não teve tempo de terminar, porque alguém o chamou, chamando-o de aberração. Nosso herói se aproximou de um grupo de rapazes acompanhado por um novo amigo, um filhote de lobo branco. O homem olhou desconfiado para o nosso herói e perguntou quem era esse cara. Mas Chad percebeu imediatamente quem havia se aproximado dele e olhou para o cara incrédulo. Nosso herói estava fora de si de raiva e seus olhos brilhavam, prenunciando problemas, e Chad só conseguiu permanecer em silêncio. Grande irmão. O cara se levantou, sem acreditar que aquele era seu irmão mais velho, e o bandido do porrete olhou para ele surpreso. Steve deu um passo e depois outro, vendo apenas seu irmão mais novo à sua frente. Ele carregava uma ameaça em toda a sua aparência, não havia sorriso em seu rosto, mas seu olhar estava concentrado. Nosso herói caminhou até seu irmão e se ajoelhou diante dele, olhando-o nos olhos. A primeira coisa que ele disse foi o nome de seu irmão, Chad. Ele olhou para Chad com carinho e ternura e perguntou se era realmente ele. Chad também não acreditou que Steve estivesse na frente dele e só conseguiu pronunciar a palavra, irmão. Por alguma razão, Chad lembrou-se do momento em que 4 valentões o espancaram na escola. Um valentão ordenou que revistassem seus bolsos. Chad gritou que não tinha mais nada. Mas o outro valentão não acreditou em suas palavras. O cara espancado olhou para cima e percebeu Steve andando e gritou para ele. Nosso herói caminhou com sacos de lixo e parou por perto, olhando o que estava acontecendo. Chad puxou as mãos em sua direção, começou a gritar e pedir ajuda, e os hooligans ficaram surpresos com a aparição de seu irmão. Mas Steve ignorou completamente a situação e continuou até as latas de lixo, jogando fora os sacos. Depois de jogar fora o lixo, ele voltou, sem sequer olhar para o irmão mais novo gritando por socorro. Os agressores pararam de prestar atenção em Steve e continuaram a bater em Chad, perguntando se os amigos não deveriam ajudar com dinheiro. Chad suportou todas as surras e assistiu com lágrimas nos olhos enquanto seu irmão se afastava, abandonando-o. O agressor disse que já estava cansado de gritar por causa do irmão e perguntou se ele era mesmo seu irmão. Chad pensava que Steve era o irmão mais velho de quem você nunca conseguiria ajuda. Aviões sobrevoaram o prédio e a notícia anunciou que uma grande explosão estava crescendo em todo o país. Chad sentou-se em casa e assistiu ao noticiário. Eles mostraram que cúpulas vermelhas haviam aparecido por toda a cidade, de onde monstros começaram a sair. A exibição do programa foi interrompida por uma batida repentina na porta e Chad se virou bruscamente. Ele correu assustado até a porta, apressando-se em abri-la. A primeira coisa que Chad conseguiu dizer ao abrir a porta foi mamãe. Um homem e uma mulher estavam do lado de fora da porta. Disseram que era bom que o cara estivesse em casa. Infelizmente não foi sua mãe, mas sua tia e o marido dela vieram até ele. A tia disse que não conseguia falar com os pais e perguntou onde estava Steve. O homem começou a dizer que precisava sair rápido, mas não terminou a frase. Houve uma explosão atrás da porta que jogou Chad de volta para dentro da sala. A explosão foi tão forte que a porta e a parede quebraram e pedras voaram para dentro da sala junto com Chad. Um monstro com 3 cabeças e pescoços longos apareceu no local da explosão e as pessoas ao redor gritavam. Chad estava deitado no chão com a cabeça quebrada e tinha medo de se mover, olhando para frente. E da parede quebrada, um olho gigante de monstro olhou para ele. Mas o cara teve sorte. O monstro não percebeu ele e o olho desapareceu quase imediatamente. Sentado nesta devastação,
Chad pensou que não se importava, mesmo que Steve desaparecesse da face da terra. E agora, olhando para seu irmão parado ao lado dele, Chad percebeu que isso era exatamente o que ele pensava dele antes. Steve sorriu e disse que Chad envelheceu nessa época. Chad ainda não conseguia acreditar no que via. Olhando para seu irmão, ele pensou que já estava morto. De repente, a conversa foi interrompida por um bandido que se sentou ao lado dele e perguntou se Chad havia batido a cabeça. Ele apontou para o nosso herói e perguntou como esse otário poderia ser seu irmão mais velho. Essas palavras irritaram Steve. Ele agarrou o bandido pela cabeça e começou a pressioná-lo no chão. No segundo seguinte, nosso herói jogou o bandido para trás e ele voou para longe, dando um giro no ar. Chad ficou chocado com essa mudança e olhou para seu irmão, incrédulo. O bandido voou para trás e em fuga derrubou os gravetos encostados na parede. Essas varas caíram com estrondo sobre o bandido que estava caído no chão. Os dois caras que vieram com o bandido ficaram bravos com Steve ao verem seu chefe ser atingido. Mas nosso herói os ignorou e perguntou a Chad se ele estava ferido. Ele respondeu que estava tudo bem. Zangado por ter sido ignorado, um dos caras gritou com Chad e Steve. Ele chutou nosso herói no ombro, gritando, eles realmente queriam morrer aqui. Steve nem se mexeu quando o pé do bandido o atingiu no pescoço. E no mesmo momento o bandido voou para o lado com um grito, e seu Nonda foi torcido em uma posição não natural. Ele se agachou no chão segurando a perna e gritando de dor. Nosso herói ainda estava sentado calmamente, e Chad deu um pulo. O segundo cara estava com medo até de se mover, e imediatamente adivinhou que Steve era um dos que acordaram. Nosso herói virou-se para o cara que estava em pé e disse-lhe para vir aqui. O cara ficou muito assustado e começou a dizer que não havia atacado ninguém e até dissuadiu outros de atacar. Mas Steve não ia bater nele. Ele colocou um maço de dinheiro no chão e mandou o cara pegar. O menino ficou chocado com essa virada e apenas murmurou estupidamente algo incompreensível, relaxando um pouco. Nosso herói olhou para ele cheio de ódio e disse-lhe para pegar o dinheiro e sair daqui. O cara pegou o dinheiro e fez uma reverência, agradecendo ao nosso herói. E ele e o irmão foram embora. Steve e Chad foram até a casa dele quando já estava escuro lá fora e estrelas apareceram no céu. A mesma velha que recentemente enviou nosso herói olhou para os rapazes em estado de choque. Todos ficaram em silêncio. A velha olhou para os rapazes, nosso herói abaixou a cabeça, Chad segurava um pacote nas mãos e o filhote de lobo olhou para a velha com interesse. A velha perguntou incrédula se ele era realmente seu irmão mais velho, e Chad confirmou isso com um sorriso e rindo. Nosso herói entregou um pacote à velha e disse que era carne bovina. Ela abriu o pacote incrédula, olhando o conteúdo, e então praguejou baixinho. A velha avançou, dizendo que deveria ter dito antes que ele tinha família, e acrescentou que ele adormeceu enquanto esperava. Ao entrar na casa, o filhote de lobo imediatamente se interessou pelo menino caído no chão. Ele sentou-se perto da cabeça do menino adormecido e começou a cheirá-lo com interesse. Steve sentou-se ao lado do menino, perguntando se ele era seu filho. Chad respondeu que seu nome era Bill, e ele era seu único tesouro. Nosso herói perguntou o que aconteceu com sua mãe, e Chad respondeu que ela escolheu uma vida diferente. Chad acrescentou que a culpa era dele, e o filhote de lobo parou de cheirar o menino e lambeu sua cabeça. Nosso herói convidou Chad para tomar um copo, olhando para ele com tristeza. Chad não se importou, e depois de um tempo eles já estavam sentados na lanchonete e tilintando as taças. Chad ficou surpreso que seu irmão, que desapareceu, voltou ileso e também se tornou o despertado mostrado na TV. Steve perguntou seriamente quanto mais Chad devia, e ele respondeu que cerca de $5.000. O cara sorriu e disse que poderia dar tudo, porque agora ele tinha um emprego. Nosso herói perguntou incrédulo que tipo de trabalho ele conseguiu. Chad respondeu que trabalha como carregador e explicou que as distâncias são longas e ninguém realiza trabalhos tão perigosos, por isso pagam-lhe bem. Steve perguntou se aquela caminhonete era dele. E o cara respondeu que era do filho da velha. Ela emprestou para ele. Nosso herói esclareceu o que seu filho estava fazendo então, já que poderia doar o caminhão. O filhote de lobo acordou o menino lambendo seu rosto. E Chad disse a ele que seu filho morreu durante o transporte. E ela cuidou do filho dele como se fosse seu e se tornou sua salvadora. O menino acordou e olhou surpreso para o cachorrinho. Mas a surpresa do cachorrinho mudou quando ouviu uma voz vinda da cozinha. O menino correu para a cozinha com o cachorrinho nos braços e exclamou de alegria ao ver o pai. Chad abriu um sorriso feliz ao ver que seu filho acordou. Sentado ao lado do pai, o menino perguntou quem era e ele respondeu que Steve era seu tio. O menino cumprimentou e perguntou sem graça se poderia perder com o cachorrinho. Steve, claro, permitiu e abriu um sorriso terno, olhando para o menino. Bill estava se divertindo brincando com o cachorrinho, cantarolando algo alegremente para si mesmo. Chad sorriu e disse que o menino queria um cachorrinho há muito tempo, por isso estava tão feliz. Depois de pensar um pouco, nosso herói convidou Chad para trabalharmos juntos. Chad não esperava tal proposta e perguntou surpreso o que ele queria dizer.
Steve disse que faria tudo sozinho e que Chad só precisaria ajudá-lo com o caminhão. Chad ficou surpreso e perguntou de que trabalho nosso herói estava falando. Sorrindo sinistramente, Steve disse que estava falando sobre caçar monstros. Chad não acreditou no que ouviu e perguntou novamente o que Steve quis dizer. No dia seguinte, nosso herói chegou à agência desperta. A menina olhou os documentos com alegria. Disse que agora nosso herói está registrado como desperto e imediatamente aumentou de nível. O cara recebeu o cartão depois de ler Rank F Druid nele. A garota disse que agora ele receberá dinheiro diretamente no cartão. A menina entregou uma caixa com um telefone e disse que era um presente deles e mais uma vez o parabenizou por receber